Aliás, os amigos dele às vezes perguntam assim, como é que você conseguiu convencer a tua mulher a viajar contigo? Ele falou assim... Como convencer a esposa a fazer uma grande viagem de bicicleta? No vídeo de hoje, o casal Cristiana Braga e Rafael Comber vai nos contar essa e outras de suas histórias de cicloturismo. Acompanhe comigo. Oi, meu nome é Cristiana Braga, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou arquiteta. Bom, a minha relação com bicicleta começou desde criança, assim, eu tenho bicicleta desde os 8 anos, mas sempre fui aquela ciclista ali com 15 anos, 18 anos a gente se mudou mais para perto da praia, ali no Rio, em Ipanema, e eu pedalava muito na ciclovia, na Lagoa. Quando eu conheci o Rafael, a gente começou a namorar, ele sempre pedalou muito, sempre gostou muito de fazer pedaladas mais longas. Quando a gente se casou e ele veio com essas ideias de viajar, para mim era uma ideia assim muito... não sei se estranha, assim, mas era uma coisa que eu não me identifiquei assim logo de cara, tipo, vá, mas não me chame, entendeu? Bom, sou Rafael, eu trabalho com computação gráfica, com freelancer. E minha relação com bicicleta é desde criança. Eu sempre gostei de pedalar, sempre tive bicicleta. E já fiz mountain bike, já fiz um monte de tipo de bicicleta no Rio e tal. Ele viajou uma vez, até que ele me chamou para ir no encontro de cicloturismo, né, lá perto de Campos do Jordão. E aí quando eu fui, vi aquelas pessoas todas contando aquelas histórias, dividindo aquelas experiências, fiquei assim muito emocionada mesmo, assim, de conhecer aquelas histórias e tudo que aquelas pessoas tinham visto, os países, assim. Aí eu vi de perto, né, porque tinha muito vídeo, muito depoimento interessante. E aí quando eu nem pedalava com grupo, né, eu lembro que no último dia tive uma pedalada grande, assim, que todo mundo foi. E eu fiquei batendo papo com quem? Com o Olinto, com Rafaela, com Andrea Fatini, na época a Chica também estava, que é uma grande cicloturista que faleceu já, né? E aí eu fiquei conversando ali com aquelas pessoas. E aí, né, perguntando assim, mas como é que é o dia a dia, o que vocês levam e tal. Quando eu cheguei em casa, eu falei com o Rafael assim, vamos dar uma pedaladinha ali até o Recreio. Mais ou menos uns 30 quilômetros, né? 50. 50 quilômetros. Vamos lá, pedaladinha ali. Eu queria ver se eu aguentava, na verdade, né? E aí a gente pedalou até lá e eu vi que eu aguentava e tal. E depois eu cheguei em casa e falei, vamos fazer uma cicloviagem? Eu sempre gostei dessa coisa de viajante, de pessoas que viajavam o mundo, não só de bicicleta, nem sabia que existia isso, mas sabia de carro, de barco, tá? Eu sempre tive uma vontade de fazer algo desse tipo. E um dia surgiu um amigo meu do montanhismo, falou que conhecia uma menina que tinha pedalado pela África de bicicleta. Aí eu falei assim, pô, dá pra fazer isso de bicicleta, cara? Aí eu fui lá, conversei com ela, gostei daquilo e comecei a pesquisar na internet grupos ou se existia algum clube, alguma coisa relacionada a isso. E descobri o Clube Nacional de Cicloturismo, que eles tinham um evento todo ano. Me inscrevi nesse evento e aí cheguei no evento sem saber absolutamente nada. E ali conhecia todos aqueles Jedis do cicloturismo, que é o Olinto,
E o Aurélio Magalhães conheci logo de cara, a Chica. Esse foi o encontro de 2014? Com 2013. Ah, tá. E ela não gostava não é que não gostava, ela não pedalava e nem sonhava, ela achava que viajar eu não era não gostava e nem desgostava, eu apenas desconhecia esse mundo. Mas levei ela assim mesmo, vamos lá, me acompanha lá, de repente você vai gostar e tal. E aí comecei a ver a palestra do Olinto, aí vi a palestra do André Fratini, aí fiquei, parecia criança em loja de doce, fiquei assim, aquela coisa, eu tenho que fazer isso, cara, de qualquer maneira, eu tenho que dar um jeito de fazer isso. E o Olinto ele fez o guia do Caminho de Diamante, aí peguei assim, vou fazer esse caminho aí, acabar o evento, vou fazer esse caminho. Aí peguei e falei, vou fazer sozinho, porque eu não viajo, eu tenho que ver como é que é viajar sozinho de bicicleta, como é que é isso, cara. E eu fiz esse caminho, aí foi... Aí a sementinha já foi colocada ali, aí fiz isso, depois eu fiz o Bike Luz junto com o pessoal do Clube Cicloturismo. E no ano seguinte eu fiz o Vale Europeu também com o pessoal do clube, né? Do clube, que foi no Carnaval. E esse evento acontecia sempre no Corpus Christi. Aí levei ela de novo pro evento. Ela ainda não pedalava, fazia esse tipo de coisa. Mas no evento teve uma palestra da Chica, foi a palestra da Chica, né, que você... Não, foi a palestra do Walter, que ele apresentou a Via Cláudia Augusta. E a Via Cláudia Augusta, ela é uma coisa assim muito, é um roteiro muito organizado, muito conhecido na Europa. Ela começa na Alemanha e termina na Itália. É um circuito curto, eu não tinha muito tempo de férias. As fotos que o Walter mostrava eram lindas, assim, eu falei, poxa, e tinha pousada para ir ficando em todos os cantos. Eu também não estava muito familiarizada com a ideia de acampar. E aí, nas minhas primeiras férias, depois desse encontro, eu falei assim, vamos fazer aquela viagem lá do Walter. Essa viagem da Cláudia Augusta foi uma experiência muito boa, porque foi uma coisa muito organizada, muito planejada e muito confortável também. E aí eu me empolguei, gostei, aí a gente logo depois, no ano seguinte, em 2015, a gente já organizou a viagem da Argentina, né? Que foi um teste para que a gente queria fazer uma viagem mais longa. Mas fazer uma viagem mais longa, a gente tinha que acampar selvagem, porque senão o custo ia ficar muito alto. E a gente nunca tinha feito isso, então vamos fazer uma viagem teste para saber se a gente vai gostar dessa dinâmica. E aí a gente foi fazer os lagos andinos, né? Os 7 lagos lá. Os 7 lagos, aí fizemos acampando e era uma viagem com uma dificuldade técnica um pouquinho maior, até da pedalada em si, de pedalar em rípio, de pegar muita subida, de pegar chuva e ficar em lugar, ter que carregar bastante comida, né? Para atravessar os parques, né? E durante a viagem, assim, a gente percebeu a dinâmica mesmo, né, entre a gente, assim, durante a viagem. Era até um pouco diferente, assim, da nossa vida doméstica, né, até um pouco os papéis de cada um, o que o Rafael tem mais facilidade de fazer, o que eu tenho. Ele, claro, ele se ocupa mais da parte técnica, né, porque ele sempre se envolveu mais com a parte mecânica mesmo da bicicleta, mas na hora de falar com uma pessoa, até porque eu domino mais algumas línguas, né? Tipo, falo um pouquinho melhor inglês do que ele, então na hora de conversar com alguém na rua, né? Fazer aquele approach inicial, eu tenho mais facilidade de pegar informação, de arrumar lugar para dormir, onde é que almoça, não sei o quê. E o Rafael é melhor na continuidade, entendeu? O Rafael, ele gosta de bater aqueles papos longos, assim. Então, acaba que vira assim um trabalho de equipe que encaixou bem, né? E o interessante também é que a vida doméstica a gente não fica 24 horas junto. Na viagem a gente passou a ficar 24 horas juntos. Mas é uma coisa curiosa isso, porque a gente tem um ritmo bem diferente, assim, de pedalada.
assim, no plano a gente até consegue pedalar junto, mas na subida, o Rafael tem muito mais, a performance dele é muito melhor na subida. Mas eu gosto disso, ele vai na frente, chega lá no mirante, fica tirando as fotos dele, o Rafael gosta muito de foto. E eu vou lá subindo, xingando, o que eu estou fazendo aqui, que subida é essa, que inferno, não sei o quê. E ele não está ali do lado, se ele fica ali do lado me dando confiança, eu vou reclamar, entendeu? Então ele dá essa distância meio que proposital e me deixa subindo no meu ritmo. E quando chega lá em cima eu fico, ai que bom que eu subi, ai que bom que eu vim. E aí depois tem a descida, aí é maravilhoso. Bom, aí a gente fez essa viagem dos Lagos Andinos e foi muito boa também, apesar de eu ter sentido bastante dificuldade, assim, física mesmo, né, nas subidas e tal. Mas enfim, um dia de noite, assim, a gente já indo dormir, eu falei, eu quero fazer uma viagem longa. E ele animado, assim, e aí eu acho que, né? Já era meu sonho fazer uma viagem longa, mas como é que eu vou chamar ela para essa... Aliás, os amigos dele às vezes perguntam, assim, como é que você conseguiu convencer a tua mulher a viajar contigo? Ele falou assim, eu nunca chamei. Aí eu falo com ele, ainda bem, porque se vem insistir, acho que não... eu só levei você para o lugar onde estava todo mundo. Mas ele nunca insistiu, nunca falou vamos. Ele só jogou umas sementinhas ali, aí eu fui e eu que falei, né? Eu que quis fazer a primeira e ele só foi ficando feliz ali com a ideia, né? A gente fez a viagem dos Lagos Andinos, foi boa, aí eu comecei a pensar, né, fazer essa viagem mais longa. E aí eu acho que tudo começou a meio que conspirar, né? Porque foi uma coisa que a gente queria muito, a gente começou a planejar e o Rafael sempre trabalhou em casa, assim, de freela, né? E eu sempre tive emprego, já trabalhava já há uns 8 anos, assim, como arquiteta no escritório. Eu era sócia do escritório e era uma coisa meio difícil, né? Assim, dá um certo medo, assim, largar, mas chegou uma época que o escritório já não estava rendendo assim tão bem. Nós éramos 10 sócios, na verdade, né? O pessoal foi se desligando, aí eu vi que era uma hora de eu pedir as contas e me desligar também. E nessa época eu saí com uma reserva boa, né? Porque eu vendi a minha parte do escritório. A gente pegou uma parte desse dinheiro e começou a planejar a viagem. Não deu para fazer um ano, assim como a gente, né, queria inicialmente, mas a gente conseguiu planejar uma viagem aí de 4 meses e meio. E aí a gente foi, né, compramos a passagem, é o que eu sempre falo, assim, para começar a viajar tem que comprar passagem de ida e de volta. É porque a gente ficava assim, não, agora não dá não, tem que resolver esse problema aqui, daqui a pouco a gente vai, tem que resolver. Ela falou assim, não, vamos comprar a passagem, que é esse dia, senão a gente não vai sair nunca. A gente tava toda hora adiando, e chegamos a comprar uma passagem, pegando fogo. E a gente separou. Você começou a ver a parte de equipamento, né? Comprei os equipamentos e separamos a grana para a viagem. Eu comecei a pedalar também um pouquinho mais, assim, às vezes eu subia a vista chinesa no Rio com peso no alforge para conseguir me acostumar, né, a subir com peso, que foi bom também, eu treinar um pouquinho mais para não ficar assim tão para trás assim na estrada, né? Porque às vezes acontecia na estrada dele estar muito na frente, aí eu chegava numa hora assim, tinha uma bifurcação. Aí onde é que o bonito foi? Esquerda ou direita? Aí eu parava minha bicicleta e ficava esperando voltar, né? Ficava ali, eu falei, não vou pedalar errado. Eu ficava ali, aí tinha uma hora que ele voltava. Aí a gente pegava e ia junto. Depois dessa viagem grande que a gente fez em 2016, a gente ficou um tempo parado, né, organizando outra, e a gente resolveu fazer uma viagem aqui no Brasil, que foi uma experiência muito boa também, que foi Santa Catarina. A gente ficou um mês viajando. Nessa altura já estava trabalhando também solo, não estava mais vinculada a escritório nenhum, então foi um pouco mais fácil assim, me organizar por um período maior. A gente ficou um mês em Santa Catarina, pegamos mais ali a parte do litoral e foi uma experiência muito boa também.
muito econômica, foi uma viagem bem econômica. E a gente usou muito warm showers. Que é Muito uma acampamento. rede de estadia, De pra hospedagem cicloturismo, de e hospedagem, acolhimento, né? Que ajuda bastante, assim, viabiliza bastante. E claro que levar o equipamento também para cozinhar, levar o fogareiro para a gente cozinhar a nossa própria comida, isso também é uma coisa que ajuda bastante, assim, a viabilizar a viagem. Muita gente pergunta pra gente quantos quilômetros vocês fazem por dia. A gente depende muito da altimetria. Se for... E do vento contra também. Se for asfaltado, reto, a gente faz 100, 120. Se for subida com estrada de terra, 5, entendeu? 10 quilômetros. Depende muito, não dá para nem configurar. A gente tenta manter uns 50 quilômetros por dia, mas se a altimetria não for muito amiga, aí são 5. Nosso plano futuro é de fazer a Grécia e a Turquia de bicicleta. Quando a gente ainda não sabe, a gente ainda está pegando informações, custo, ver o melhor data, mas já estamos plantando essa sementinha na cabeça. Porque são viagens essas viagens para fora, são viagens que requerem um pouco mais de tempo, um pouco mais de planejamento financeiro. Uma viagem assim, que eu acho bem possível da gente repetir aqui de uma outra forma é Santa Catarina, porque a gente ficou 28 dias viajando lá e a gente conheceu uma tripinha. Então a gente pensa em fazer Santa Catarina de novo, mais para dentro, pegando mais o interior, mais ali perto da fronteira também, que foi uma experiência muito boa, então a gente tem vontade de repetir, mas Turquia e Grécia, pelo tudo que a gente vê aí, né, tanta inspiração que a gente pega aí com o pessoal e dá muita vontade, sim, de ir. Foi uma coisa que a gente veio comentando assim na estrada, né? Eu falei, caramba, a gente acabou de passar num lugar que teve terremoto, cara, como é que as pessoas moram num lugar que tem terremoto? As pessoas escolhem morar num lugar que tem terremoto. Aí ele, Cris, a gente mora no Rio, cara. Mora no Rio, tem bala perdida. Um lugar violento, com bala perdida. Aí eu falei, cada cidade tem os seus prós e contras, né? Eu acordei assim com o lustre balançando, assim, o Rafael tava pronto na porta. E eu assim de pijama, assim, eu falei, Rafael, onde é que você vai? Ele, Cris, teve terremoto. Aí eu, são 3 da manhã. Cara, eu nunca me vesti tão rápido na minha vida. Cara. Eu sou muito mais calma que ele. 5 segundos vestindo. São 3 da manhã. Ele, Cris, a gente não pode ficar aqui. Eu falei, mas onde é que a gente vai? Às 3 da manhã. Eu não sei, vamos pra rua, cara. Deve ficar na rua que não cai nada na cabeça. Todo mundo no corredor, assim, eu falei, pra ir embora, tá bom. Então tá. Começou uma tempestade, assim, chover granizo. Aí caiu um raio. Uns cavalos selvagens, assim, empinando, assim, no alto da montanha, mas uma situação. E eu, Rafael, em pânico. Mas eu vou dizer por que eu fiquei em pânico. A gente tava ali, de repente caiu um raio da grossura aquela palmeira ali, são uns 100 metros. Aí eu falei assim, cara, a gente tá a 2.300 metros. Uma coisa metálica, a gente é um para-raio ambulante aqui. Eu falava assim, mas por que você tá com medo, gente? Se o raio pegar, vai carbonizar, acabou tudo. Aí eu falei, a gente vai morrer na hora, você tá preocupado com o que ele? Eu falei assim, por mim tudo bem, eu só não quero ficar aleijado. Ele, não, mas pode aleijar também. Eu falei, então acelera! Se você quiser ver mais fotos ou saber mais detalhes sobre as viagens do casal, clica no link aqui na descrição do vídeo. Eu aproveito e te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar várias outras aventuras como essas.
Um grande abraço e até a próxima!